Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Lembra que teve um período que eu gravava toda manhã, fazendo café e tal com vocês, esses áudios. E hoje eu penso, mais uma vez, que há uma falha no meu sistema, né? Porque eu sou autista superdotada, então se inscreva, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa. Eu sou escritora, né? E eu acho que a questão não é ser escritora. A questão é que como meu sistema funciona de uma forma diferente, eu comunico isso, né? Porque é algo talvez inédito, estranho, diferente. Então talvez ser escritora é só um meio de comunicar que há um tipo de processamento vital diferente, algo do tipo, né? Para que as pessoas, a grande maioria entenda, né? Porque eu sou uma minoria bem pequena. E uma das coisas que falha é a psicoadaptação, que é um recurso do nosso cérebro para se adaptar, para se acostumar às coisas. E outro dia eu estava lendo Augusto Cury e ele diz que esse recurso, ele tem um lado ruim, que é o lado de que você não acha mais graça nas coisas simples. E hoje eu estava bem aqui, onde eu estou agora, na minha varanda, e vi um passarinho e ele começou a cantar, que era o Bem-te-vi. Eu fiquei inundada com aquilo, sabe? Como se eu ouvisse a música mais bonita de todos os tempos. E o meu peito se encheu de amor, de alegria. Tinha um outro passarinho com ele, mas não estava cantando. Talvez ele era o macho e a outra era a fêmea, né? Porque o macho, na natureza, é o macho que faz a corte. Não, entre nós também, né? Ele que faz as danças, ele que faz a música, ele que se esforça, né? Ele que lute, né? Então ele que luta. Eu acho que ele faz um moonwalk, ele faz de tudo, né? Por ela. E aí eu achei incrível aquele canto mavioso, maravilhoso. E eu pensei, uau, nossa, eu tô aqui eternizada como se eu estivesse assistindo a um show, um espetáculo. É um espetáculo diário. E eu nunca me acostumo. Só que eu não fui sempre assim, né? Mesmo sendo autista superdotada, você consegue se fingir de um cérebro neurotípico. Então eu fiz bastante tempo isso, me fingindo de normal entre as pessoas. E isso é bastante tóxico, essa adaptação, entendeu? É se recortar, é diminuir para caber. Pulou aqui no quintal. Olha lá, veio outro. Eu tenho a impressão que aos poucos eles estão perdendo medo de mim. Olha lá. Não acredito, tá bem pertinho até. Eles não faziam isso. Quando eu estava aqui, eles não pulavam pro quintal. Eles iam no máximo na árvore. Eles estão perdendo medo de mim. Então olha, veio mais perto agora. Eles estão comendo alguma coisa. Aí foi para a árvore. O que será que é? Caiu um pedaço de pão aqui, acho que é do vizinho. Meu Deus. Ai. Eles acham que a gente é um perigo, né?
Aí, ó, tá ali comendo. E aí a gente camufla, né? A gente se auto-sabota. E quando você conta uma mentira pra você, como grande mentiroso, você acaba acreditando, né? Ai, que fofo. Só que eu não deveria comer pão, né? Porque acho que não faz parte da nutrição natural dele. É isso só que eu ia dizer. Falando da nutrição natural, eu até acho que a nossa nutrição foi modificada para gerar em nós uma liderança, entendeu? Porque quando você sai de presa para caçador, você se sente numa situação mais favorável, entendeu? No qual você comanda e você não é comandado. Cada vez eles é como se eles estivessem perdendo o medo, como se eles pensassem, nossa, essa casa não tem predador. Enfim. E é isso só. Então, eu tô com meu chamate aqui, eu fiz chamate com gengibre, uma delícia. Quer? A nossa alimentação de hoje, ela não é natural, não só pelas coisas produzidas em fábricas eu não tô falando disso. Eu tô falando que a gente é presa por natureza e não caçador. É isso que eu tenho entendido, entendeu? Pela falta de dentes afiados, de garras, enfim. Mas que a nossa inteligência fez com que a gente subisse e mudasse toda a nossa estrutura de vida, enfim. Eu ando percebendo muitas coisas em relação a essas coisas do ser humano, que muitas coisas ele escolheu para que ele fosse mais forte, para que ele não se sentisse... E também é uma maneira de sobrevivência, você sair da cadeia alimentar e você persistir, né? Você não, sabe, não ser eliminado da natureza em algum momento, não sumir como espécie. Só que esse medo que ele tem, que ele tinha, né? Ele não tem mais de sumir da... Não, ele tem ainda. Uau, é verdade, ele tem medo ainda. A morte traz esse medo do desaparecimento. Ele agora tem os robôs, né? Então o ser humano ele sempre tem medo de desaparecer e às vezes os medos do ser humano faz com que ele seja cruel. É isso que eu tenho pensado. Deus tem me mostrado que as pessoas, que para ele os erros das pessoas não tem essa carga como para nós, entendeu? Ai, errou, vai ser condenado para sempre, vai para o fogo do inferno. Não tem essa carga, você vai ter que sofrer, não. É meio que uma observação naquele laboratório, os ratinhos, eu não sei, eu tenho visto mais assim, sabe? Ó, errou, ó, fulaninho errou, dá mais uma chance para ele, fulaninho errou. Eu não sei, como se fosse uma coisa assim, entendeu? Mais burocrática e mais com a intenção de que a pessoa agora acerte. Ai, fez 10 vezes a mesma lição, vai fazer a 11ª. Tá tudo bem, não tem problema. Mas aí tem as distrações e o medo, ele faz com que a pessoa seja egoísta e cruel. Entendeu? Então, às vezes a sociedade ela é construída no medo, né? As pessoas estão todas com medo umas das outras. E aí o egoísmo ele vem do medo de perder, do medo de ser machucado, do medo. E o amor, ele vem da inocência, né?
eu sou inocente, eu abro, eu me abro, eu amo, eu acolho, eu acredito. E a fé vem da inocência. Quem não tem fé, quem não tem inocência não tem fé. Quem não tem inocência não consegue amar, não tem amor. Pelo contrário, tem malandragem, tem esperteza, entendeu? O amor, ele requer a inocência. Por isso que eu vejo muitas vezes as outras espécies tendo mais fé do que a gente. Porque eles não têm nada, né? E a gente não vê eles assim, aflitos, tristes, entendeu? Ou se sentindo diminuídos por não terem alguma coisa para mostrar, para provar, e eles nunca precisam provar nada. Eles têm uma vida simples e são felizes assim. Por isso que Jesus sempre fala: olhai os lírios do campo, observa os passarinhos, né? Só que quando você acostuma a um certo tipo de padrão, que esse padrão de ter que provar algo, assim como eu tenho questionado a questão da prova, tem alguns anos, que a prova é uma coisa, a verdade é outra, né? E a verdade está dentro de nós, como se a gente fosse um pãozinho, uma massinha. Então, e há uma balança, né? Os alimentos ruins vão para baixo, os alimentos bons sobem. Não é por castigo. Tem um outro livro ali, que é do Augusto Cury também, que ele fala que há uma corrente de pensadores que pensam que a alma é química. E aí ele fala: não, eu não acho que a alma é química. Que a alma não está ligada ao cérebro. Muitos psicólogos acreditam que a alma é algo que não está ligado ao corpo. Quer dizer, você morre, você ainda sobrevive, você ainda continua, porque a alma não é química. Morreu o químico. A meu ver, é outra coisa. A meu ver, é o seguinte: a alma é química, o espírito é químico, só que é outro tipo de estrutura. Outro tipo de estrutura química, orgânica, enfim. É outro, é uma estrutura, a meu ver, é uma estrutura química perfeita. Quando eu estive num corredor como alma, andando, eu tinha um corpo, e depois na nuvem eu não tinha um corpo, eu senti que havia uma química ali. E o espírito tinha mais química ainda. No corpo tinha uma química, no corpo tinha um certo tipo de arranjo químico, mas na nuvem era um arranjo químico tão perfeito que aquilo, para mim, é isso. Essa é a minha resposta mais adequada. Porque eu já falei, né, que eu não concordo com fontes, não importa dizer, é fulano que falou, quantos anos, quantas premiações ele recebeu, a mim não importa, mas a busca da verdade. E a mim, o que eu entendo é isso, que o corpo é um tipo de arranjo químico, orgânico, imperfeito. A alma é um arranjo químico perfeito e o espírito é algo sobrenatural, de tão perfeito que ele é. Que ele não dá conta de si mesmo, de tão grande que é. De tão... Eu não sei explicar, mas eu senti, sim, que era algo... E muitas pessoas dizem, né? Porque as pessoas pensam que a alma e espírito é irreal, o céu é irreal. Não, lá é que é real. A gente tem a impressão que aqui é a grande mentira. Tanto que aqui a gente pode mentir, a gente, né? Você pode, igual lá no Japão, tem muita coisa que você acha que é madeira e não é. É um pintado que parece madeira, que já tem bastante, né? É um pintado que parece tijolos, que parece isso, que parece aquilo, mas não é, sabe? Lá não. Tudo que é de verdade. Entendeu? Não há palavra que seja mentira, que seja mais ou menos, o que és morno, vomitar-te-ei da minha boca.
Não jurem falso, né? Jesus falou. Então é isso. Então, observar os passarinhos e as flores e sejam muito felizes. Tchau!